Muito bem, então vamos aqui fazer a implementação das listas ligadas, né? Então no material já tem uma base de código, aqui, mas eu vou construir com vocês e vou já atualizar o material com tudo que a gente fizer aqui, tá certo? Bom, vamos aqui criar a estrutura de nós, tá? Essa estrutura de nós é como os próprios vagões, né? Ele em si não interessa, não representa nada. O que interessa é o que ele guarda. Então, logo quando a gente for construir um novo nó, a gente vai receber logo o elemento que é o que interessa e vamos receber também a ligação dele com outro nó, né? Que a gente vai chamar isso de next, né? Por padrão, a gente cria ali um next null, tá? A gente cria o nó vazio, mas quando a gente necessitar, a gente pode criar o next com a ligação com outro nó, tá? Vou colocar só um toString aqui para manter um padrão, não ficar a classe vazia, tá? Uma classe só com construtor acaba não fazendo tanto sentido e hora ou outra a gente pode chamar um toString e fazer algo assim, né? E na hora que a gente chama um toString, só que o que interessa é o elemento, né? A gente não quer saber nesse momento aqui a ligação do nó com o outro. A gente quer saber o que é que o nó tem de interessante, o que é que realmente interessa, o próprio elemento, tá? Então essa vai ser a nossa classe Node, tá? Essa classe Node vai ser usada dentro de outra classe, tá? Classe a gente vai chamar de linked list, né? Então linked list, lista ligada, lista encadeada, né? A linked list ela vai ter um construtor, tá? Nesse construtor a gente vai colocar os dois atributos mais importantes, tá? Para a lista, que é onde ela começa, a gente vai chamar de head. Então, quando a gente cria uma lista, não tem nada nela, vazio, tá? E a gente vai criar também um length, um size, tá? Vou colocar aqui size no tamanho zero. Esse size aqui, ele, ele não é nem obrigatório para implementação de listas, tá? Mas vai ser útil, tá? Vou fazer o seguinte, eu não vou deixar ele e logo em seguida eu vou comentar com vocês sobre a importância quando necessitarmos dele. Então a lista só vai ter só o começo, tá? Então imagine o seguinte, eu, eu tenho aqui uma aplicação, não vou colocar no mesmo arquivo, esse arquivo vou deixar somente as classes, né? E vou colocar aqui no arquivo appjs chamando isso, né? Como eu estou usando, não vou usar o navegador agora, vou usar só o Node para a gente executar via terminal. Então eu vou importar ali o importar o Node, importar o linked list, né? Do arquivo ponto barra linked list, que ele não completou para mim. Linked list.js. Ah, tá. É porque eu não coloquei o export ainda, tá? Por isso que ele não completou. Export class node e export class linked list, tá? Então ele vai usar aqui. Como eu estou no Node, eu vou precisar só para não confundir os termos, né? Tem a classe Node e vou utilizar o Node.js, né? Como eu vou utilizar o Node.js, eu vou precisar criar um package JSON, tá? Então vou criar aqui um npm com a comando npm init "-y" para ele criar um package JSON rapidinho para mim, sem perguntar. Esse package JSON que interessa realmente para a gente falar que a minha execução do Node vai usar o formato de módulos para importação, tá? Só precisa disso.
É... Por que que ele está reclamando aqui? Bom, só confirmar algumas confirmações. A extensão começou a reclamar de alguma besteira. Vou fechar aqui. Então, a importação aqui. Ele já criou um package JSON. O lock e o package JSON está aqui certinho, só com essa linha que me interessa, né? Aqui eu vou criar um nó, passando um dado aqui. E fazer o uso lá do toString dele, né? Só para a gente executar e conferir se a importação está tudo certinho. O que é que faltou? Não pode deixar o módulo lab1 linked list js. Errei o nome? Linked list js. Beleza. Então é isto, tá? Logo em seguida, tá? Vamos agora pensar aqui na nossa lista, né? Então a lista, pelo material, pessoal, coloquei uma sequência de métodos que a lista ligada tem, né? Como toda lista tem que ter um método append, que quando o método append for chamado, ele vai inserir um novo elemento no final da lista, tá? Então é um método muito comum em listas, a gente sempre acrescentar no final, nem sempre a gente precisa ficar acrescentando no meio, no começo da lista, né? A lista a gente pode mexer em qualquer local e um método muito usado é o append, então a gente vai ficar usando ele para isso, tá? Então ele vai esperar um elemento, tá? E simplesmente aqui dentro do meu append, eu tenho que passar por todos os elementos. Então, quando a minha lista, né, tiver com os elementos, eu vou começar do começo, vou até o último. Quando chegar no último, né, se esse último não tiver ligado a ninguém, aí eu adiciono um nó com o elemento que eu criei aqui, tá? Eu criei aqui uma, deixa eu colocar aqui um arquivozinho de rascunho, vou chamar de quê? Vou chamar de ilustrações, imagens aqui. Vou chamar, na verdade, de imagens, depois eu mudo o nome. Coloquei uma extensão aqui que eu posso desenhar e vai ficando salvo no formato SVG para a gente ver aqui. Então, basicamente, quando eu tiver o nó, esse nó vai estar ligado ao outro nó. Ops. Esse nó vai estar ligado a outro nó, que vai estar ligado a outro nó. Em algum momento, né, não vai ter nenhuma ligação, vai ficar em branco. Aqui vai ser o null, né? Vou colocar só o n aqui. Então, vai ficar só o null, tá? Então, quando ficar só o null, aí o dado ele vai ser, o novo nó ele vai ser inserido aqui do lado. Então, vai ficar 1, vai ficar 2, vai ficar 3, é um ligado ao outro aqui. Engraçado que agora ele começou a fazer usar a régua certinho, né? Então, o novo elemento, né? Ele vai ficar aqui, né? Esse vai ser o novo. Não foi que eu habilitei o tal do... Enfim, aí o novo elemento vai estar ligado ao null, tá? Aqui ficou mais bonitinho, né? Esse daqui ficou. Agora...
ver só uma coisa aqui. Pronto, os dois ficaram um abaixo do outro aqui. Não sei porque a primeira vez que eu usei, não usou as réguas, né? A segunda me obrigou a usar. Mas tudo bem. Então essa vai ser a ideia do append, né? Vou até colocar aqui, já que eu estou desenhando dentro de um Markdown, então eu posso colocar até o texto aqui junto. Então vamos para cá. Então a gente vai ter que passar do primeiro, esse é o primeiro. Tá? Então vou começar aqui chamando uma variável chamada current, atualmente, o atual, né? Vai começar o this.head, tá? E a gente vai passar por todo mundo até o current.next for nulo, tá? Então, enquanto o current.next for diferente de nulo, ele começa aqui. O next é diferente de nulo? Sim. Então, ele vai receber o próximo. Ou seja, ele vai assumir o valor do próximo. Então, current começa aqui. Depois, ele vem para cá. Depois, ele vem para cá. Current.next é nulo? É. Aqui a gente para. Quando a gente para, o current vai parar na última posição e ele vai ser ligado ao novo nó criado com esse elemento aqui. Né? Então, até vamos criar esse novo nó aqui. New node. Vou chamar só de node mesmo. Tá? E o atual, né, que vai parar antes do final, ponto .next, vai ser igual ao node. Tá? E aí a gente conclui. Tá? Então, essa vai ser a operação de append. Tá? Então, vamos instanciar aqui o linked list e usar o append para ir adicionando elementos, né? Adicionando nós, e vamos imprimir isso. Tá? Bom, para imprimir, deixa eu fazer logo um imprimir aqui. Na verdade, o nome que eu chamei no material não foi nem imprimir, né? Foi o print mesmo, em inglês ali, imprimir os elementos da lista. Então é isso. Então, para imprimir, eu vou fazer quase a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Só que ao invés de atualizar o conteúdo, eu vou fazer um console log dele, né? Então, o print, tá? Copiar aqui e reaproveitar o código. Então, eu vou imprimir todos os nós até chegar no final da lista. Tá? Chamar esse cara aqui de print, não precisamos de parâmetros, não precisamos construir um novo nó. Preciso começar de algum local, né, do head, tá? E aí eu preciso passar por todos eles, né, o current, tá? E enquanto eu passo, faço um console log chamando aqui o toString, né? Então, vou fazer ali o current.toString. O current não é um nó. Então, o current ele vai ter um toString e ele vai trazer somente o dado do elemento. Não precisa imprimir o next. O next é só essa informação adicional que a gente vai passando, tá? Então, vou colocar para imprimir o current, né? E depois passo ele para a próxima posição, tá? Então, enquanto o next for diferente de nulo, isso aí vai ocorrer. Beleza, show de bola. Bom, até então a gente está seguindo a lógica, né, desse pensamento já de acrescentar no final e de passar por todos os elementos para imprimir. Só que antes mesmo, né, da gente acrescentar no final, a gente tem que fazer uma verificação, tá? Sempre quando a gente lida com essas estruturas de dados, né, que a gente tem que fazer algumas manipulações nela para alterar o seu conteúdo, a gente tem que pensar em situações que possam afetar, né, esse comportamento básico, né? Ou seja, vai ter uma situação normal que a lista vai estar povoada. E é isso que a gente vai fazer. E é esse espaço que a gente colocou aqui.
Mas a gente sempre quando for manipular as estruturas de dados, a gente tem que pensar nas situações excepcionais, nos casos extremos, né? Por exemplo, quando a lista não tiver nenhum elemento. Imagine essa situação, né? Quando a lista não tiver nenhum elemento, o head é nulo. Então imagine essa situação quando eu entrar aqui, né? Se o head for nulo, então isso eu não vou conseguir fazer null.next, aqui já vai quebrar, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Antes mesmo de fazer essa operação aqui, vou fazer isso. Se this.head for nulo, ou seja, se o tamanho, né, for zero, eu vou fazer o que? O head, esse ponto head, é a próprio node que chegou, tá? E aí, se não, eu faço todo esse resto daqui, tá? Então, esse é o passo. Então, você já vê aqui que eu já estou consultando o head com a intenção de ver o tamanho, né? Ou seja, se eu tivesse já um atributo que fosse me dar essa ideia de tamanho zero, ficava até mais claro do que se perguntar se o head é nulo. Tá? Então, esse já é um primeiro lugar para a gente pensar em usar um atributo que tenha a informação do tamanho. Tá? Então, nessa situação aqui, já seria o ponto. Mais para frente eu vou comentar sobre outros pontos aí, né? Mas esse já é um. Antes da gente acrescentar o size, vamos concluir aqui esse primeiro teste aqui, tá? Então aqui, como é que a gente vai usar uma lista? Bom, a lista basicamente é um conjunto de nó, né? Então vou ter a minha lista, tá? Essa minha lista do tipo linked list e vou fazer assim, list.append, vou acrescentar o n1, tá? Então eu não vou nem criar dessa forma aqui, eu vou criando aqui dentro, sempre acrescentando um novo nó, assim fica até mais rápido para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Esse aqui vai ser o nó 1. Vamos pensar aqui como, deixa eu ver se eu tenho uma imagem do material, posso refletir exatamente mais ou menos o que tenho aqui, né? Ah, vamos pensar como pessoas, né? Então aqui vai ter o João e vou acrescentar, vamos pensar em ordem alfabética, né? O André, o Bruno e duas mulheres aqui no final de Carla e Dione, tá? E no final vou fazer um list.print, tá? Que é para imprimir todos os elementos que estão ali dentro, né? Com console log, tá? Esse console log está até um pouco simples, né? Ele simplesmente vai sair dando console log uma linha após a outra, mas a gente pode ajustar isso. Vamos colocar logo para executar e ver se eu não esqueci de nada, tá? Então aqui, olha só, olha que interessante, né? A gente imprimiu o, o Node, agora ele imprimiu o Node todo, quando eu coloquei o print, foi que eu coloquei aqui no print, current.toString, tá, eu retornei o elemento todo, tá. E eu não atualizei aqui no meu append, não atualizei? Atualizei, que ele passou por todos. E por que que ele não imprimiu a última? Vamos ver aqui. Bom, no meu print, bom, realmente, né? Enquanto o, o nosso código ele funcionou certinho, tá? Eu só tenho que colocar aqui para imprimir o
conteúdo aqui, current.next for diferente, ou seja, ele vai chegar, nesse momento Carla, né, é antes da Dione, aí vai chegar na Dione, né, então current.next é diferente do não, depois da Dione não tem ninguém, né, então eu teria, né, que fazer uma impressão aqui depois, tá, então por exemplo aqui ó, um console.log e current.toString, tá? E aí aqui embaixo eu imprimo a última que faltou, né? Bom, aqui acho que eu vou imprimir somente o elemento, tá? Só o elemento. Vou fazer um ajuste aqui da seguinte forma, até para a gente formatar esse toString, esse print, né? Não o toString, o print. Então aqui a gente vai pegar somente o elemento e colocar uma setinha para ir ligando, tá? Aí eu não vou ter essa quantidade de informação, né? Inclusive aí aqui eu acabei imprimindo esse cara como toString, eu não quero dessa forma. Vou pegar só o elemento e chegou no fim, tá? Deixa eu ver uma referência aqui do console log para que ele não quebre linha, né? De cabeça eu lembro lá do Python que a gente pode omitir a quebra de linha. Agora no console log ele não tem parâmetros opcionais para fazer isso, né? Muito bem, então esse é um ponto, né? A gente pode melhorar depois para imprimir sequencialmente, se for o caso. Aqui, por enquanto, não vou mudar, tá? Não sei nem se seria necessário, senão a minha lista ficaria completamente horizontal. E por enquanto eu posso manter, mas eu vou dar uma olhadinha depois no console.log com parâmetros opcionais. Acho que é isso que eu vou fazer logo. Estou olhando uma matéria em português, tem bem menos conteúdo, tá? Dá um Google aqui. Console log break line. Without, né? Without break line. Pronto. Algum Stack Overflow vai me ajudar aqui. Process Standard Output Write. Ah, tá. Então existe aqui dentro do Node. O Node tem um stdout aqui que não usa o console log. Eu posso usar simplesmente o, o process. Tá? Para usar o process, muito provavelmente para importar stdout eu preciso fazer uma requisição do node process aqui como uma biblioteca, né? E como é que eu faço isto aqui com SM? Pronto, com SM, show de bola. Então aqui eu posso já melhorar um pouquinho esse meu console log aqui. Então aí, mais uma coisa, isso aí não é importante, mas é só para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor, né? Standard output. Qual é a palavra? O método certo é write. Write. E o write ele não vai ter um quebra de linha aparentemente, né? Muito bem. Então saiu certinho, só uma formatação de espaços e beleza, tá? A gente tem aqui uma forma da gente não imprimir
todos aqui na uma linha após a outra. Ok. Muito bem. Nesse ponto aqui a gente já tem um append, já tem um print, tá? Com append e com print, a gente já pode partir para as próximas, né? Aqui a gente já pode até otimizar essa comparação. Essa comparação aqui ainda não está legal. Por quê? Essa comparação aqui não me dá uma ideia de tamanho ainda, né? Porque se red for nulo, né? Não me dá a ideia de tamanho, né? Quando o tamanho está nulo, né? Quando o tamanho está zero, aí sim a variável que guarda o início vai apontar para o novo nó. Então isso aqui já me dá uma ideia de tamanho. Se eu for pensar em tamanho, eu poderia fazer algo muito próximo como esse print aqui para contar quantos elementos tem, né? E nessa situação, né, a gente tem, como vocês viram aqui nessa impressão, a gente tem 4 elementos, mas conforme eu for acrescentando mais, aí meu tamanho vai ser 5, 10, 20, 30, 100, né? Eu quero simplesmente contar quantos elementos tem em determinado momento. Então, para contar quantos elementos tem, eu vou, né, da forma como está o nosso código, eu vou passar por André, 1, passar por Bruno, 2, passar por Carla, 3, passar por Dione, 4 e terminei, porque Dione é a última, né? Ou seja, eu vou fazer algo muito próximo do que está aqui, ó. Eu vou começar do início, ao invés de imprimir, eu incremento, e aqui eu passo para o próximo, né, para ir fazendo isso. Então, ao invés de ter um print, agora eu vou colocar um size, tá? Nosso size vai retornar a quantidade de elementos na lista, tá? Então, ao invés de imprimir, tá? Aqui eu vou fazer um let aqui size com underline para não confundir com o próprio método, né? Começando do zero, tá? Size mais, vou incrementar e o current vai ser atualizado para o próximo, tá? Quando passar aqui no final, deixa eu ver se eu vou precisar incrementar de novo, eu vou, né? Se eu começar aqui com zero, né? E aí tem o André, é o próximo referente zero, então vai ser 1, né? Passa para o Bruno. Então depois incrementa e passa para Carla. E quando chega em Carla, o next aqui já vai ser o último. Então aqui eu incremento já. Daqui eu vou, antes de retornar, eu tenho que fazer o mais aqui antes. Porque o mais depois do retorno já começou a reclamar, tá? Então vamos ver aqui, conferir o size. Como vocês podem notar aqui, o size da forma como tá, ele ainda pode haver uma falha, né? Vocês podem já pensar aqui que quando o size for zero e o head for null, eu não vou conseguir passar para o próximo, tá? Então é até uma falha aqui que eu vou corrigir para o print também, tá? Então vamos testar a forma como tá e vamos depois ajustar para o caso inicial, tá? Então vamos fazer um console log aqui do list.size, tá? Então aqui a gente tem que ter os dois aqui. Esse cara aqui, eu vou transformar esse print em toString, né? Quero até melhor para usar sempre console aqui fora, padronizar, né? Para não ficar tendo que fazer gambiarras assim para simplesmente pular uma linha, tá? Então, olha só, quando eu não acrescento nada, o que é que vocês imaginam que vai acontecer, né? Aí quebrar. Por quê? Porque nesse ponto aqui, na linha. Cadê? Vamos retornar aqui onde foi chamado. Na linha 6, na verdade, na linha 7, coluna 6, né? Então aqui, linha 7,
Agora na linha 6 agora, só para a gente ter garantia. Linha 6, coluna 6. A gente tem aqui o print foi chamado, mas quando o print foi chamado, né, o head era nulo. Né? Então, se o head, this.head, ao invés de ficar consultando o head, eu vou fazer o oposto. Eu vou consultar o size. Tá? Então, logo aqui, ó, no size é onde vai haver a verificação certa. Né? Se o head for nulo, returne 0. Ok? Então, se o head for nulo, retorne 0. Caso contrário, ele vai começar o size com 0, passar por todas as posições e retornar logo em seguida. Tá? Aí agora eu posso chamar o size aqui. Né? Então, se this.size for 0, significa o quê? Que a lista está vazia. Tá? Caso contrário, esse outro código aqui vai executar. Tá? Bom, esse print está me incomodando um pouco. Tá? Depois eu vou trocar ele para toString. Tá? Do mesmo jeito que esse size igual a 0 está aqui, eu vou colocar também no append. É sempre essa situação. Quando o size for 0, eu atualizo esse caso. Se não, é o normal. Quando o size for 0, é isso que eu imprimo. Tá? Então, a gente vai usando o size dessa forma. Tá? Nesse ponto aqui, a gente já vai ter... onde foi que ficou chamado aqui? Ela está vazia. Ah, aqui o size aqui, ele ainda quebrou. Vamos ver por que ele quebrou. Return 0. Por que que ele quebrou? Eu terei esse log aqui. Vou imprimir o size só para garantir. Ok. O print. Quebrou no print? E ainda quebrou no print. Se o size for 0, a lista está vazia. Devia ter... Ah, porque eu não retornei, né? Na verdade aqui ficou faltando retorno para concluir. Mais um ponto que eu quero substituir esse print aqui só por um toString. Certo? Muito bem. Então, a forma como está. Então, acrescentamos André, Bruno, Carla, Dione. Vou mandar imprimir, então vai imprimir todos. Depois vai imprimir o tamanho, né? Ok. E quando não acrescentar ninguém, é para imprimir que a lista é vazia e tamanho 0. A lista é vazia e o tamanho 0. Show de bola. Então, a gente tem aqui já 3 métodos, né? Que é o append, o print e o size. Vocês já conseguem ver, vou até eliminar aqui, melhorar a visualização, que se eu tivesse uma variável a mais aqui, chamada size, essa variável size, começando com 0, eu poderia usar ela aqui. Deixa eu voltar. Poderia usar ela aqui. Então, ao invés de fazer esses cálculos todas as vezes, para passar por todos os elementos, eu poderia usar somente o size. Tá? Então, ao invés de fazer isso, eu vou retornar this.size, certo? Então, ao invés de ter um código a mais para implementar e um código que vai necessitar de, de um processamento, né, para passar por todos os elementos, eu vou simplesmente usar uma variável a mais para me facilitar para ajudar a esse ponto. Tá? Então, aqui eu continuo usando o size aqui no print, não altere nada, só que vou alterar aqui no append. Tá? Por quê? Porque toda vez quando eu criar um novo nó, eu tenho que lembrar que se o tamanho antes estava 0, o head vai apontar para um nó, então eu já posso incrementar o size aqui, né? Size mais mais.
tá? E consequentemente eu teria que incrementar aqui embaixo também. Então eu posso simplesmente toda vez que eu fizer um append, logo após o append concluir, eu dei um Ctrl C de que aqui? Deixa eu fazer de novo, Ctrl digitar. Eu incremento o size toda vez depois do append, tá? Então é uma modificação que me poupou várias linhas de código mais à frente, tá? Então essa modificação aqui vai me facilitar, tá? Então, aqui a gente pode fazer os cálculos, né? Com os 4, né? E com mais 4 aqui, tá? Então até então essa é a nossa estrutura de lista. O que é que temos mais de métodos de lista, né? Fora o append, fora o print e fora o size, tá? A gente também tem nas listas, deixa eu colocar aqui mais para frente. A gente tem o insert, tá? O insert, eu vou passar uma position, vou passar o elemento, né? Como é que é o insert? O insert é assim, eu vou falar que na minha lista eu quero inserir na posição 1. Quem estava na 1 vai para 2, quem estava na 2 vai para 3. É assim que vai funcionar, né? Só que como a gente não lida com índices, a gente liga só com a ligação de vagões, então imagine o seguinte, então eu vou colocar um vagão na posição 1. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? É o 0 se ligar ao novo e o novo se ligar ao antigo 1, sem precisar realocar índices. É aqui que a lista encadeada ela brilha em relação às listas com arrays, né? Então essa vai ser a principal a vantagem dessa implementação, tá? Vou colocar só o texto aqui, não vou colocar um JSDoc, uma documentação nos comentários muito longa, porque vai ficar muito conturbado aqui para a gente fazer uma leitura mais rápida, tá? Então, insere um elemento em uma dada posição, tá? Muito bem, vamos pensar e raciocinar da mesma forma que a gente raciocinou para o append, para o print ou mesmo para o size, né? Então, tem um caso normal, que eu vou passar pelos elementos até chegar naquela posição que eu quero e colocar ele lá. E posso ter uma situação ou situações que envolvam posições inválidas ou acrescentar logo na posição 0. Então, essas situações excepcionais a gente já pode prever, tá? Então, por exemplo, se a posição que foi passada for exatamente o 0, eu não preciso passar por mais ninguém ali. Eu simplesmente vou criar um nó, tá? E esse nó ele vai se ligar ao head, tá? Então, se a posição foi passada, deixa eu criar aqui logo o nó, né? Const node igual new node, passando o elemento, tá? Então, se a posição for 0, então este cara aqui vai se ligar ao head, node.next vai ser o this.head, né? Ele vai se ligar ao restante da lista. Então, deixa eu abrir aqui para a gente desenhar essa situação, tá? Então, o insert ele vai ter esta situação aqui. Ah, estava habilitado esse botãozinho aqui de régua, acho que é isso. Vamos só ver essa situação aqui. Então, imagine que a lista não tenha ninguém, né? Vai ter o head, e o head não está apontando para ninguém. Então, se eu acrescentar um novo nó, né? Se for 0, o head vai apontar para ele. Então, esta é a situação, né? Pode ter a situação da minha lista já ter elementos, ela já vai estar assim, ela já vai ter elementos. Isso aqui é o que não, isso aqui é só circular com bordas. E eu quero acrescentar um novo elemento, vou colocar esse circular como novo, né? Esse novo elemento, ele vai ser o posição 0. Então, ele vai se ligar ao head,
e depois o head vai ser ele. Tá? Então, esses serão os passos, né? Então, ele vai se ligar ao head e o head vai ser ele. Tá? Então, aqui, ó, então, quando ele for na posição 0, ele vai apontar para o head e depois o head vai ser o próprio nó. Cadê? Imagens. Bota aqui. Salvou? Salvou. Só não colocou aqui o insert, porque não salvou. Insert. Muito bem. Então, ó, este é o novo nó. O novo nó se liga ao head, depois o head é ele mesmo. Além disso, o que é que vai acontecer? Incremento de tamanho. Né? This.size, mais. Então, essa é uma situação. Outra situação é quando eu quero jogar em uma posição acima de 0. Então, vamos supor aqui, nesse momento, vou fazer outro desenho aqui. Nesse momento, eu vou ter minha lista. Engraçado que agora eu não habilitei, eu habilitei. Não habilitei, mas ele mesmo assim está seguindo aqui. Então, aqui eu vou colocar nessa sequência e vou fazer uma ligação aquele desenho em cima do arquivo que eu estou. Ah, tá. Entendi. Então, essa caixinha ele apenas edita aqui em cima. Vamos lá pintar de novo. Agora eu não quero. Ah, beleza. Vamos aqui fazer essas ligações aqui. Fazendo as ligações. E aqui é o nulo. Chegou aqui no null. Então vamos supor que nessa estrutura aqui eu tenho a. Aí ele já apagou o outro? Foi? É meio bugado essa ferramenta. Ou não estou usando direito ainda, né? Aqui embaixo ele voltou para. Ah, tá. Aqui embaixo ele deixa as duas. Tá. Mais ou menos eu entendi. Quando eu clico ele muda aqui o desenho. A visualização vai atualizar agora, né? Vamos ver. Tá, atualizou. Beleza. Então nessa situação eu vou inserir na posição 1, por exemplo. Então, para inserir na posição 1, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar um nó, tá? O nó, ele não vai chegar na 1 automático. Ele vai ter que passar pela head. Chegou na 1, ele para. Ele já está no ponto máximo dele ali, né? Não vai ficar andando até o fim. Então, eu vou caminhar até a posição que eu quero, né? Quando chegar nessa posição, esse cara, eu vou guardar a referência do anterior e vou fazer um bypass aqui, uma ligação passando entre eles, tá? Então, quando eu for fazer esse percurso, eu vou guardar o atual e o anterior para fazer essa ligação. Essa imagem não ficou ainda muito boa, não me agradou, mas eu vou ir escrevendo com vocês aqui, tá? Então, se não, né, se for na posição 0, é isso que acontece. Se não, né, a gente pode ter uma situação, na verdade, de jogar aqui para esse desenho aqui que eu estava fazendo com vocês, tem 1, 2, 3 elementos e eu posso escrever dentro do código que eu quero inserir na posição 10, sem saber o que tem na lista. Então, a 10 é inválida. Então, para inserir, eu posso começar da 0 ou até o tamanho máximo, né? No caso 3. Então, nessa situação aqui, se a posição que eu estiver passando for maior do que 0 e essa posição for menor do que o this.size, ou seja, se for menor do que o meu tamanho, eu coloco, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui tem 1, 2, 3, né? 3 elementos. Eu posso inserir na posição 3? Não. Por quê? Porque eu tenho a posição 0, tenho a posição 1
e tem a posição 2. Se eu quiser inserir na posição 3, né, eu teria que colocar outra condicional de quando ele for exatamente igual ao tamanho. Para inserir na posição 3, né, eu tenho que fazer um append. Basicamente seria essa situação. Tá? Eu posso até contornar ao longo da implementação de fazer isso com vocês. Vou colocar um menor igual aqui e a gente ajustar no nosso código em vez de colocar outra condição. Então, enquanto a posição for maior do que zero, tá? Na verdade, eu já estou entrando em quando, né? Mas é isso. Se a posição que estiver passando for maior do que zero e menor do que o tamanho, eu vou passando pelos elementos. Mesma coisa lá do size, né? No caso agora do print. Eu vou fazer uma estrutura parecida com essa, tá? Eu vou fazer um current que vai começar do this.head, tá? E enquanto current, na verdade, nem preciso, eu preciso do current, mas eu não vou passar com o current não, tá? Eu vou passar com uma variável, né, chamada pos, a posição, né? Posição 0, tá? É onde eu vou começar, tá? Vou colocar aqui, na verdade, enquanto após posição for menor do que o position, que eu passo lá em cima, o meu current vai ser igual ao current.next, tá? Então, eu passo aqui. Então, enquanto esse pos, né, for menor do que a posição, eu incremento. Ou seja, eu vou começar ali, imagine que eu quero inserir nessa posição na 1, né? Então, pos começa em 0, current começa aqui. 0 é menor do que a posição 1? Sim, tá? E aí, current vem para cá, tá? Então, current, ele assume essa posição, né? Aí, pós, o incremento aqui, pós, para mais, tá? Pós vem para cá. E aí, agora vai incrementar, né? Pós é menor do que posição? Tá? Nesse caso, não, ela é igual a 1. Eu não vou continuar avançando. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso também guardar quem estava antes, tá? Então, aqui, ó, let previews igual a null, tá? Então, aqui eu vou fazer uma atualização de previews, vai ser o current, tá? E depois o current vai ser avançado, tá? Então, previews começou como nulo, tá? Conforme eu vou caminhando aqui, o previews ele vai sempre uma posição antes do current e o current atualiza, tá? Imagine que eu tenha, né, mais elementos, né? Então, vou agora inserir agora na posição 2 aqui, tá? Então, current começa aqui, prev começa como nulo, tá? Não sei se minha imagem vai atrapalhar um pouquinho aqui, deixa eu voltar e ajustar minha câmera. Então, current começa aqui e pronto, aqui já vai ajustar. Current começa aqui e prev como nulo, né? 0 é menor do que 2? Sim. Então, o que é que vai acontecer? O previous chega até aqui e o current vai ser o current.next. 1 é menor do que 2? Sim. Então, quando 1 for menor do que 2, current vai ser igual, o previous vai ser igual ao current e o current vai ser igual ao current.next. Então, o current chega aqui. E aí, pós agora não é menor do que posição, pós agora é igual. E aí agora eu tenho uma referência do antes e o depois. Como eu vou inserir na posição 2, eu vou inserir aqui no meio, entre este e esse. Ou seja, o prev vai se ligar ao node e o node vai se ligar ao current. Então aqui, previous.next vai ser igual ao node
e o node.next vai ser igual ao current, tá? E no final o this.size incrementa, tá? Dessa forma, eu acho que o caso aqui, quando chegar igual, também vai funcionar, né? Por quê? Porque se eu quiser inserir na posição 3, tá? O current ele vai chegar até aqui, na posição 2. 2 é menor que 3, sim. Então, o current vai assumir o node, vai assumir o null. E o prev vai assumir esse cara daqui. Quando o prev assumir esse cara daqui, o prev vai ser ligado ao novo nó. E o novo nó vai ser ligado ao current, que é um... Eu não vou acessar nenhuma propriedade do current, simplesmente vou indicar para ele. Então, sim, vai funcionar também para o caso final. Então, olhando para o insert vai ter essas situações, né? De quando for o caso 0, ou quando posição for maior do que 0 e posição ainda dentro do limite do tamanho, tá? Lembrando sempre de incrementar aqui. Agora, deixe-me ver. Ah, tá, tem um mais igual, mais, tá? Muito bem, então esse aqui é o insert. Vamos aqui testar o insert. Vamos colocar aqui entre Carla e Dione. Vamos colocar entre, não lembrei nenhum nome aqui, entre C e D. Vamos colocar aqui Fiona, né, lá do Shrek. E vou inserir entre Carla e Fiona um Diego, por exemplo, tá? Então, deixa eu só executar do formato como tá, para a gente ter essa relação, André, Bruno, Carla e Fiona. Agora eu vou colocar um Diego na posição aqui a 3. 0, 1, 2, 3. Vou colocar um Diego na posição 3 e ele vai se ligar a Fiona. Então, list.insert na posição 3, vou colocar uma pessoa chamada novo nó, né? New node. Diego, tá? E vou imprimir depois, do mesmo jeito, essas informações. Tá? Então, o método que a gente acabou de implementar foi esse. Vou imprimir o antes e o depois. Vamos só conferir e ver a situação. Então, aqui eu tenho o André, Bruno, Carla, Fiona, André, Bruno, Carla, Diego e Fiona, né? Colocando 5 ali, certo? Bom, esse aí é o insert, né? Insert é um método bem interessante, né? Eu tive que fazer com vocês justamente algumas adaptações com o prev e o current passando para os elementos, tá? Mas ele ainda assim é mais barato computacionalmente do que realocar os elementos, passando por todos, tá? Porque em algumas situações, né, vou só fazer um rearranjo de links. Eu tenho que chegar até tal posição, quando chegar naquela tal posição, eu faço um rearranjo, tá? Então, acaba sendo um pouco mais barato, né? Aí você pode até pensar, professor, e se eu tivesse que fazer isso, mas da quantidade da posição a quantidade de elementos da posição para frente, né, for menor do que a quantidade de elementos que eu tive que passar até chegar ali, né? Porque para o current chegar até a posição ideal, ele tem uma interação. Aí eu posso concordar com você, sim, a quantidade de elementos até chegar na posição pode influenciar, mas também existe um gasto ali de realocação, né? Quando a realocação dos elementos ela é em memória, né, memória RAM, isso não é tão prejudicial, mas existem situações que eu posso lidar com arquivos, posso lidar com mensagens em rede, né, fazer várias comunicações através de rede, ou seja, não é só o processamento, é também o I/O, né? Então, quando tem uma realocação que depende de operações de I/O, de entrada e saída, né, como movimentar arquivos no disco, fazer uma comunicação via rede, isso impacta na movimentação de elemento por elemento. Então, em estruturas ligadas, né, essa realocação é mínima, né, só
uma informação acrescentada a mais e sendo conectada aos demais. Tá? Muito bem, além do insert, tá? Vamos passar aqui para os próximos. Além do insert, então a gente também vai ter o remove, tá? A gente também vai ter o remove at e a gente vai ter também o index of, se eu não me engano, acho que são esses, se eu não estiver esquecendo de algum. Eu vou conferir já já, tá? A ideia do remove é remover um dado elemento. Então, aqui eu não passo uma posição, aqui eu passo o elemento, tá? Então, eu vou tirar aquele elemento que foi igual ao que for passado, tá? E aqui a gente vai comparar pelo conteúdo que está lá dentro, né, do dado, tá? Então, esse aqui é o remove. Não vou usar ele agora, tá? Vou falar agora antes do remove at e do index of. O remove at eu vou remover dado uma posição, tá? Então eu pego uma posição e o elemento que tiver naquela posição eu tiro e faço a ligação entre os dados, tá? É até bem parecido com o insert, porque eu tenho que caminhar até o fim não, até a posição que eu quero e vou fazer um rearranjo. Ao invés de colocar alguém por ali a mais, eu tiro e rearranjo os nós, tá? Então esse aqui vai ser bem parecido com o insert, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui a mais do remove at, tá? Então esse remove at aí, que é que ele, ele já salvou aqui? Não, não salvou ainda não, vai salvar agora. O remove at então eu vou ter os elementos assim, quero colocar com palavras, com letrinhas aqui, tá? Quem tiver toque, eu tenho também, mas aqui eu não estou conseguindo controlar muito as posições com essa ferramenta ainda não, tá? Então, as ligações que estão aqui, esse aqui ele criou, mas não tem nada, né? Tá. Essas são as ligações. Cadê? E aí, quando eu quiser remover, eu vou remover alguém da posição. Por exemplo, vou remover da posição 2. Vou remover o C. Quando eu remover o C, logo em seguida vai ficar o A ligado com o B, ligado com o D. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar uma posição antes com uma posição depois do local que eu removi, tá? Então, do mesmo jeito, eu vou caminhar saindo do current para cá, tá? Até uma posição antes. Quando eu chegar nessa posição antes, eu ligo ele com o outro que está depois dele, tá? Então, essa vai ser um caso. Existem situações, né? Por exemplo, se eu remover o primeiro. Bom, se eu remover o primeiro, não vou ter nem ter como o current mexer, tá? Então, o current, né? Ele não vai nem precisar ser criado. Então, se for para remover a posição 0, simplesmente eu vou caminhar com o head para frente, tá? Se eu tiver que remover uma posição lá no fim, tá? Aí não teria tantos problemas, porque eu vou chegar até o D, por exemplo. Imagina que eu quero remover a posição 3, que é o D nessa situação. Então, eu iria caminhar até o D, né? Na verdade, até o C antes do C, e o C ia ligar com o próximo do D. Então, isso é uma situação menos problemática, né? Que é só fazer uma ligação desse com o next do D, tá? Então, vamos pensar nesses dois pontos, tá?
Então, quando eu for fazer o remove at, eu vou, primeiro, vou verificar, será que essa position que eu estou passando é 0? Bom, se for 0, tá? Tem outra situação, né? Se essa posição for 0 e ter que remover alguém dali, tem que ver se não é só um que tem lá, né? Então, por exemplo, a gente só tem... Vamos fazer o caso normal. Tá? Vou fazer o caso normal, que é vou remover o 0. O que é que eu teria que fazer? This.head vai ser quem? This.head.next. Passar para o próximo. Se, por exemplo, não tivesse um próximo depois do head, né? Se tivesse só o próprio head. Então, seria o A, já quero remover a posição 0. Então, não teria nem como acessar o next depois do 0, né? Ele ficaria já... Na verdade, aqui a gente ficaria como nulo, né? Porque quando eu estou criando aqui... Beleza. Não, aqui vai funcionar, pessoal. É um lapso aqui. Então, se eu tiver que remover o 0, esse aqui vai funcionar normal. Não vai quebrar por estar acessando alguma posição inválida. Beleza. Se não, né, se essa posição que eu estiver passando, né, for maior do que 0, mesma história do insert, tá? E essa posição for menor, aqui sim não pode ser menor ou igual, tá? Tem que ser menor do que o size. Tá? Então, se for menor do que o size, eu vou caminhar até chegar na posição antes, tá, dela. Então, vamos aqui criar igual a gente fez com o outro lá, né? Pós começando do 0, let current começando do this.head. E vamos fazer isso, né? Enquanto pós for menor do que a posição que eu quero apagar, tá? Então, pós vai ficar começando do 0, vai ser gradativamente incrementado, né, dentro desse while, tá? Quando ele for menor do que a posição, né, o current também vai sendo atualizado, né? O current vai ser igual ao current.next. Aqui não faz muita diferença se está em cima ou está embaixo, né? Mas quando chegar antes da posição que eu quero, tá? O current ele vai parar, né? Por exemplo, aqui eu quero chegar eu quero apagar a posição 2, 0, 1, 2. Então, quando o pós começa no 0, pós começa no 1, né? Quando o pós chegar nesse daqui, o current também vai estar aqui, tá? Então, acho que seria interessante até decrementar 1 da posição que eu quero, né? Para não chegar nem nesse. Então, vou vir aqui, pessoal, e vou decrementar 1, tá? Então, quando o pós for menor, enquanto o pós for menor do que a posição, deixa eu só confirmar essa minha análise aqui. Pós começa em 0, o current vem para cá. Pós vai para 1, o current vai para cá. Pós vai para o valor 2, current vem para cá, parou. Realmente, tenho que parar. E eu não deveria nem necessitar atualizar o current, né? Então, quando chegar antes do 2, nessa posição aqui, o current ele vai se manter aqui atrás. Eu poderia até deixar o "-1" aqui e trabalhar com o previous, como eu trabalhei com o insert, tá? Mas aqui não é nem necessário, só chegar uma posição antes, tá? Uma vez que eu chego nessa posição, o current vai parar aqui nessa posição B. E o que é que eu vou fazer? O current.next, tá? Ao invés de que está apontando para este, né? Vai ser o current.next.next. Dá para entender isso aqui? Então, ó, esse daqui está apontando para o C. Então, current.next está apontando para o C.
E o C está apontando para quem? O C está apontando para o D. Então, esse cara daqui agora vai receber quem o próximo está apontando, tá? Então, vai ter essa situação. Muito bem. Para essas duas situações aqui, acho que está concluído. Vou só testar com vocês. Caso contrário, a gente só faz as alterações necessárias, né? E o size, né? Tenho que decrementar o size aqui. Tá? Então, depois que eu remover, se a posição for zero, pode ter uma situação que saia dessas duas aqui. Então, eu vou decrementar o size aqui em cima. E vou decrementar o size aqui dentro deste if. Pronto. Então, decrementei o size e fiz as ligações. Não posso decrementar o size depois daqui, pois pode ter uma situação de uma posição inválida. Tá? Muito bem. Vamos testar agora. Do jeito que está aqui, tem o André, Bruno, Carla, Diego e Fiona. Beleza. Aí agora, depois desse, vamos fazer list.remove at. Vamos remover na posição 2. Vamos remover a Carla aqui. Tá? E vamos imprimir. Tá? Então aqui, a gente removeu da posição 2 a Carla. Tudo tranquilo. Tá? Se eu removesse da posição 0, quem deveria sair depois dessa aqui seria o André e o primeiro seria o Bruno. Então vamos testar. Então o primeiro foi o Bruno, né? Carla, Diego e Fiona, removido 0. E se eu tentar remover aqui da posição, tem uns 5 elementos, se eu remover da posição 5, será que vai remover? Seria até interessante a gente avisar, né? Então aqui, ó, fazer um testezinho aqui, antes, né? Se position que eu passar for maior do que this.size, vou mandar um aviso console.log posição inválida. Escolha o intervalo de esse if aqui até trocar essa aspas aqui por essa outra daqui, this.size menos 1, certo? E já vou retornar aqui, certo? Então é só quando a gente fizer isso. Estou gravando o vídeo aqui, ó. Então aqui, deixa eu ver aqui, for maior do que o size, maior igual, né? Maior ou igual do que o size. Então, tentei remover ali, né? Na posição 5, posição inválida. Tá? E aí não alterou em nada. Se eu remover do 4, tá? Então 0, 1, 2, 3, 4 remove. 0, 1, 2, 3, 4 remove a Fiona. Tá? E assim ele indicou que era o errado. O que é que aconteceu aqui? Sim, pelo amor de Deus, né? Maior ou igual. Tá? Tá? Então removeu lá a Fiona da posição 4, tá? E tirou. Então beleza, tá compatível com o nosso funcionamento. Além do remove at, tá? Eu vou ter o index of, que basicamente vai dizer qual a posição que aquele elemento tá? Basicamente a gente vai fazer, né, o que a gente já fez em outras situações. Eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? Mais ou menos com o que a gente faz já aqui antes.
Então, vou só explicar, eu vou colar esse código aqui, vou explicando. Então, o current começa do head, tá? Então, claro, né, isso aqui só vai funcionar, o index of, se this.size for maior do que zero. Né? Então, se o size for maior do que zero, aí eu vou procurar, né? Vou dizer uma posição, senão vou retornar -1. Tá? Muito bem. Então, se o size for maior do que zero, né, eu vou procurar um elemento lá dentro. Né? Então, current começa lá no head. Então, current começa a passar por todos os elementos. Né? Então, mas antes de passar para o próximo, né, vamos ver aqui. Será que esse current.element não é igual ao element que eu estou querendo? Né? Então, vou procurar por ele. Qual a posição que ele está? Tá? Então, vamos aqui criar um pos, começando com 0. Tá? E se for igual, return pos. Se não for igual, current.next incrementa e pos incrementa. Tá? Então, o IndexOf basicamente vai fazer isso. Ele vai passar por todos os elementos. Quando encontrar algum elemento igual àquele que a gente está procurando, tá? Ele vai retornar essa posição. Tá? Vamos testar aqui. Eu vou tirar o remove it aqui. E vamos da forma como está aqui, né? Tá aqui, vamos procurar o index of que posição Carla está. Estou muito ligado a Carla aqui. Que posição Diego está? Né? Tá? Ctrl ali. Diz que Diego não estava igual, não foi encontrado igual ao dia que eu escrevi aqui. Por que que ele não encontrou? Vamos achar aqui. Se o size for maior do que zero, aqui entra. A posição começa com 0, current começa com head. O elemento que eu passei aqui. E foi igual. A escrita está igual? Tá. Então, vou debugar caso eu me demore tanto aqui. Tá? Vou debugar rapidinho aqui, tá, pessoal? Então, para debugar aqui, o que é que aconteceu? Vamos ver aqui, entrar dentro da função. O size é maior do que 0 é. O current, ele vai ser criado agora. O current, ele começa lá com o André, né? Então, aqui estou comparando aqui. Current é igual a André. Vamos aqui dar uma comparada na inspeção. Né? Current.element, que no caso, vou colocar mais um aqui. Current.element é André. E o element é Diego. Tá? Então aqui passou. Posição incrementou. Current.next. Bruno não é igual a Diego. Incrementou. Carla não é igual. Diego. Ele comparou aqui. De certa forma, ele está comparando aqui. Por que que ele me retornou aqui que era falso? Os valores aqui são iguais. Mas aqui, será que ele está tratando esse cara aqui, Diego? Tem um element. Bom, vou tirar uma igualdade aqui para ver se alguma uma jabuticaba do JavaScript, né? Aquela situação do JavaScript que só o JavaScript tem. Né? Então aqui
aqui, Diego, igual. Beleza, retornou. Então, muito provavelmente ele deu alguma comparação aqui pelo fato das strings ali serem. Essa aqui eu criei com aspas duplas, né? As outras também eu criei com aspas duplas, criei também. Então ele reclamou de certa forma, né, de alguma questão da comparação, tá? Vai ficar como um pequeno trabalho de casa para vocês, tá? Muito bem, então aqui conclui. Ele retornou -1, foi? Ou foi eu errei? Não, aqui retornou -3, beleza. No script do debug, console de apuração, acho que ele retornou certinho. Muito bem, então esse é o index of, né? Para fechar, falta aqui o remove at. Olha só como o remove a gente já fez, né? Remove at, e o remove é mais simples. Por quê? Porque quando eu passar um elemento, eu tenho que achar a posição que ele está. Tá? Então, const a posição do elemento que eu quero remover, eu chamo o index of passando o elemento. É esse cara que eu quero remover. Eu vou passar a remover tal nó, né? Tal nó não, né? Tal valor que está dentro do nó, né? Será que ele está em alguma posição? Beleza. Se ele tiver, eu pego essa posição e já passo para o remove at para remover aquela posição, tá? Então, essa é a sequência aqui, tá? Bom, pela extensão, né, já tem mais de 1 hora de vídeo aqui, então vou finalizar, tá, pessoal, com essa implementação e vou deixar esse material disponível para vocês, tá certo? Aqui informa a posição de um dado elemento na lista, remove um elemento dada uma posição. Aqui remove um dado elemento, tá? Então só para a gente finalizar aqui, vou só fazer recapitular o que foi feito, tá? Então aqui a gente fez a implementação da lista encadeada, né? Com os principais métodos. Então a gente tem aqui o append, o insert, o remove at, o index of, o print e o size. Aqui a gente poderia até ter mais alguma outra. Vamos ver se eu esqueci de alguma outra que eu deixei no material. Tá? Então a gente fez aqui o insert, o remove at, index of, o exempt, né? E o clear. Então vamos fechar com esses dois últimos, né? Exempt e clear, tá? O is empty basicamente vai retornar, né? Informa se a lista está vazia, Então return. Será que o tamanho this.size é 0? Então se for 0, eu retorno true, né? E o outro é o clear. Basicamente o clear, se nem copiar, né? Vai limpar a lista. Para limpar a lista, this.head vai ser null e o this.size vai ser 0. Reinicia os elementos. Internamente, se tiver alguma coisa dentro dos nós, não vai ter mais nenhuma referência de variáveis a ele, e aí o garbage collector do JavaScript vai se encarregar de limpar os dados que não possuem referências, né? Então internamente o garbage collector vai fazer desta forma, né? Reinicia a lista removendo os seus elementos, tá? Então esses serão os métodos da lista, tá? Acabei usando esse standard output, mas não sei se eu vou manter ele, tá? Então, se tiver alguma alteração ainda no código, vocês vão ver se é porque eu mantive ou não, né? Foi aqui no print, né? Acho que eu não vou manter, não. Vou deixar pulando linhas mesmo. console.log aqui e console.log aqui. Pronto, então vai
simplesmente imprimir um após o outro, não preciso desse cara. E lá no código também, lá do app que eu acabei colocando, eu estava colocando um console a mais aqui, ficava desnecessário, né? Então tá pulando linhas, um após o outro aqui, mas mesmo assim a gente tem um comportamento ok, né? Aqui console.log, só para complementar esse exemplo, a posição do valor cadê o aspas simples aqui? Diego é. E aí informa ali direitinho na nossa saída, né? A posição do valor Diego é tal. Beleza, beleza, beleza. Na verdade esse era daqui de baixo, né? Aqui. O 4. Aí imprime a lista depois de insert. 5. A posição do Diego é 3. 0, 1, 2, 3. Show de bola. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a implementação aí da lista encadeada simples, tá? Depois a gente pode fazer até a implementação da lista duplamente encadeada, já tem alguns detalhes a mais, tá? E utilizar as duas implementações em projetos úteis, né? Projetos de caso real mesmo, de uso, tá bom? Então é isto, valeu e até a próxima.